Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Neste instante estamos iniciando mais um momento de estudo da Palavra de Deus. É a nova temporada do Simpósio de Doutrinas Bíblicas neste ano de 2021. Hoje estaremos estudando a última lição, a 7ª lição deste maravilhoso Simpósio de Doutrinas Bíblicas. E nada melhor do que começar falando com o Pai e pedindo que o seu Espírito Santo venha nos abençoar no estudo da Palavra de Deus. Nós te oramos, Senhor, pela Tua misericórdia, rogamos a Tua graça neste momento em que vamos estudar a Tua Santa Palavra. Dá-nos a inspiração pelo Teu Espírito Santo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo ao estudo da lição 7 do Simpósio de Doutrinas Bíblicas, temporada 2021. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui outra vez para comentarmos a lição do Simpósio de Doutrinas Bíblicas, temporada 2021. Dessa feita, vamos estudar a 7ª lição. O tema da lição é Sem Impedimento Algum. Está aí na sua tela o tema da lição e o versículo-chave. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 31. Diz o texto sagrado: pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Nós recebemos com muita alegria, para comentar esta lição de número 7, aqui no estúdio, o evangelista Paulo Soares, que com o nosso pastor coopera ali na área 30, Córrego do Genipapo. Ele, que é missionário dessa igreja, por um tempo esteve em África do Sul, nos dá a alegria de estar conosco hoje. Paz do Senhor, missionário. Amém, pastor. Alegria muito grande. Muito bom estarmos juntos. Que aqui. bênção. E recebemos também, com muita alegria, o nosso querido presbítero Rafael Ferraz, que está cooperando com o nosso pastor presidente ali na área 66, em Piedade. Em nome de Deus, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. É um prazer estar aqui. É um prazer muito grande recebê-los aqui, em nome do nosso pastor. Amém. E nós estamos aqui para fazer um comentário da última lição, a lição de número 7, do Simpósio de Doutrinas Bíblicas, temporada 2021. Aqui está a lição. É bem provável que você esteja com um exemplar aí na sua casa, onde você estiver. E nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como tema Sem Impedimento Algum. Já está aí na sua tela o tema da lição e o versículo-chave que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 31. O texto sagrado diz: pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Glória a Deus. Bem, meus queridos, esta lição conclui uma série de lições que falam sobre a pessoa do apóstolo Paulo. Lições extraídas da sua vida, seu amor a Deus, seu amor à igreja, sua vida de comunhão, a sua mensagem. E esta última lição, ela vai avaliar as palavras usadas por Lucas ao concluir o livro dos Atos dos Apóstolos. Paulo estava preso, em prisão domiciliar, mas a Bíblia diz que mesmo preso, na casa que ele próprio pagava o aluguel, ele pregava o reino de Deus, pregava sobre o reino de Deus, sem impedimento algum. As pessoas vinham para ouvi-lo, preso, mas pregando o evangelho. O mote da lição, o tema da lição, fala sobre não há impedimentos para a obra de Deus. Eu queria aqui começar comentando com o evangelista Paulo sobre isto. Paulo estava preso, mas estava pregando. O grau de comprometimento de Paulo com a pregação do evangelho é um exemplo para nós nos dias de hoje, não é isso, pastor? Sem dúvida, pastor. Quando a gente começa a analisar o texto e ver o que Deus fez na vida de Paulo, a transformação que Deus fez, os milagres que Deus operou na vida de Paulo, que antes era Saulo, né? Mas pela transformação
do Evangelho o Senhor mudou para Paulo, sem dúvida nada impedia aquele homem de Deus de pregar a palavra de Deus. Preso, solto. Exatamente. Primeiro pela experiência que ele estava tendo com Deus, né? Porque Saulo foi de fato, teve de fato um encontro com Deus, né? Um encontro com Cristo. Real. E quando ele disse que não tinha nenhum impedimento de pregar, é porque nada o impedia de fato. Ele estava realmente com ousadia para falar a palavra. Ele enfrentava qualquer circunstância com a mesma disposição, né? Sim. Se estava em terra ou em mar, ele estava pregando. Se estava em prisão ou em liberdade, ele estava pregando. Não havia circunstâncias que impedissem ele de pregar o Evangelho. É um exemplo. É um exemplo. Quando ele escreve aos crentes lá de Filipos, ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Mas ele estava preso. Ele estava preso, mas não havia impedimentos. Nada impedia. Podemos concluir que nada impede a pregação do Evangelho. Sim. Não há barreiras. Não há barreira. Mesmo que haja dificuldades na nossa frente, mesmo que haja limitações, mas o Evangelho pode ser do lado de lá. Mas do lado de cá está livre o caminho para pregar. Como disse o próprio Paulo, o Evangelho não está preso. É verdade. Ninguém pode prender o Evangelho. Não se pode encarcerar o Evangelho. Se pode encarcerar os evangelistas, mas nunca o Evangelho. Mesmo, pastor, nos lugares que o Evangelho não pode ser pregado, não é por força de lei em alguns países, mas ele é pregado. De alguma forma, impede. O Evangelho, Jesus chega, ele entra. Chega nas vidas, mesmo que alguém crie uma dificuldade. Muito bem. Presbítero Rafael Ferraz, o texto diz que Paulo pregava. Ele pregava e vai aparecer na tela aí, olha aí, está bem na sua tela aí, o primeiro tópico da lição, pregando o reino de Deus. O evangelista Paulo já definiu muito bem que Paulo pregava a despeito de qualquer circunstância. Mas aí diz o texto sagrado, pregando o reino de Deus. O que o texto diz, o que o texto quer dizer quando diz que Paulo pregava o reino de Deus? Que pregação é essa, presbítero Rafael? Pastor José, é interessante a pergunta, né? Pregando o reino de Deus, porque pegando um gancho do que o evangelista Paulo Soares falou do início da chamada de Deus na vida de Paulo, né? Até então Saulo, o Senhor disse assim, uma das frases muito fortes que o Senhor disse a Ananias, disse, porque este é para mim o vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto vale padecer pelo meu nome, né? Isso. Então o Senhor institui Paulo como pregador do Evangelho, justamente em um período em que as coisas não fluíam tão bem para o Evangelho, porque as pessoas estavam ligadas em filosofia, né, como a própria Atenas estava cercada de filosofia, de história, etc. Então Paulo aparece num cenário onde as pessoas estavam ligadas muito no material. Então Paulo vai pregar o reino de Deus que diverge totalmente disso. O reino de Deus era cura, era libertação, batismo com o Espírito Santo, salvação de almas, restauração, regeneração, mudança de caráter, mudança de vida, de fato, que ele viveu isso com ele próprio. Então, quando a lição aborda a questão de pregar o reino de Deus, é justamente fazer com que as pessoas compreendam de que o reino de Deus não estava ligado às coisas daqui, conforme ele mesmo escreveu em Romanos, né? Claro. Não é comida nem bebida, mas é coisas que transcendem, ultrapassam isso, que vai justamente trabalhar na restauração espiritual do ser humano. Então esse reino de Deus, pregar o reino de Deus, é trazer a vontade de Deus para mais perto do homem, fazer com que o homem compreenda qual é a vontade de Deus para a vida dele próprio. Podemos então resumir este tópico dizendo que Paulo, ele não cansava, não parava de pregar, e a sua pregação consistia em mostrar uma realidade espiritual que as pessoas não conheciam. Correto. Mostrar o reino de Deus. Muito bem. Eu já quero adiantar um pouquinho, porque o tema é interessante e nós temos muitos assuntos ainda à frente para comentar, mas eu vou pedir à produção para colocar na tela isso, muito bem. Esse segundo slide que fala sobre o segundo tópico da lição, ensinando com liberdade. E a lição vai abordar de que Paulo ensinava
com ousadia, descomprometido com o mundo e tendo Cristo como prioridade. Eu volto aqui a falar com o missionário Paulo para perguntar ou comentar com ele sobre a ousadia. Amém, pastor. É preciso ousadia para pregar o Evangelho. Não se pode pregar o Evangelho de Deus sem ousadia, sem ímpeto. Não é isso? De que forma Paulo nos influencia a pregar com ousadia a palavra de Deus, a ensinar com ousadia a palavra de Deus? Primeiro, pastor, eu entendo que Paulo, ele pregava com ousadia porque, primeiro, ele teve uma experiência com Cristo, como eu disse antes, né? A experiência com Deus nos faz pregar com ousadia. Ninguém prega o Evangelho se não houver uma experiência com Deus. Deixa eu pontuar isso aqui. Então, ponto de partida é: eu preciso conhecer a Deus. Deus. Ter uma experiência Tem uma pessoal com experiência Ele. de novo nascimento. Senão não tem ousadia. Não tem. Senão o Evangelho a pregação é uma pregação morta. Senão é apenas uma religião. Uma Existem retórica. Muito pessoas bem. que pregam por aí afora sem ter nascido de novo. Então é apenas uma religião. O que pregam então? Pregam porque existem pessoas que pregam por assim, conhecimento humano, Acadêmico. por conhecimento acadêmico, Verdade. por curso teológico. Verdade. Mas o que faz a diferença da pregação do Evangelho, primeiro, é o novo nascimento de quem prega. A experiência daquela pessoa com Deus. Veja que Saulo, depois Paulo, ele teve uma experiência profunda com Deus, muito profunda. Primeiro, quando ele escuta a voz do Senhor. Depois, quando Ananias chega para lhe dar a mensagem de Deus. Quando Jesus o cura da cegueira. Então, tudo isso é experiência. Ele começou bem. Ele começou na experiência com Deus. Pois. Ouviu a voz do Jesus. Ele viu o próprio Jesus no caminho de Damasco. Exatamente. Ele foi curado pelo Senhor Jesus lá na rua direita, na casa de Judas. Ele recebeu o Espírito Santo. Pois. Então, mediante as experiências, essas experiências, ele Deus, se sentia ousado para pregar o Evangelho. E ele chegou, inclusive, a testemunhar disso que estamos falando, dizendo o seguinte: quando eu fui pregar o Evangelho para vocês, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração de Espírito e poder. Glória a Deus. E com o Espírito a gente fica ousado, né? Fica. O senhor está chorando. O negócio é bom. Está lembrando de alguma coisa da missão, né? Porque é isso, é o que faz você pregar o Evangelho. Somente assim, pastor. Pois não, fica à vontade. Rápida. É que na África do Sul... Eu ia pedir isso para o senhor contar uma... Na África do Sul, eu não ficava só na cidade. Então, nós tínhamos lá os locations. Os locations são locais que ficam as pessoas nativas. Certo. Dos Zulus, dos Sutos, dos Xhosas. Seriam comunidades. Exatamente. Ficam as etnias africanas, não é? E eu ia evangelizar lá dentro, junto com o irmão comigo, porque lá eles falam várias línguas. Claro. E eu achava interessante que eu esqueci o tempo. E às vezes minha esposa ligava para mim, dizia: filho, já está escuro. Digo: eita, eu nem percebi. E era um local assim, lugares, que inspirava cuidados. Lugares e não era falta de responsabilidade minha, era o desejo, o fogo aceso de pregar o Evangelho. A ousadia. E muitas vezes o pastor João Marco ligava para mim e dizia: meu irmão, o senhor está onde? Dizia: pastor, eu estou no Muvango. O Muvango era um location, né? Sim, muito grande. E dizia: meu irmão, veja a hora. Está certo, pastor? Estou já saindo. Mas que tinha uma família ali que queria que eu fosse lá, tinha outra família que queria ouvir a palavra. E aquilo me constrangia, sabe? Aquilo me movia. É o efeito da ousadia. Glória a Deus. Ousadia. Paulo tinha ousadia para pregar o Evangelho. Glória a Deus. Paulo não era uma pessoa ligada ao humano, ao convencional. A Bíblia nos diz, presbítero Rafael, de que ele recebia todos quantos vinham vê-lo. Todos, pessoas comuns, homens eminentes, crentes,
não crentes. A Bíblia diz que até os demônios reconheciam Paulo como um expoente na pregação do Evangelho. Então, esse testemunho do apóstolo Paulo, esta forma de se conduzir, é um modelo para nós. Porque nós precisamos também ter ousadia para pregar o Evangelho a qualquer pessoa. Nós precisamos estar aptos para pregar o Evangelho a qualquer pessoa, seja parente, seja não parente. É isso que Paulo nos ensina quando ele estava, digamos, solto, sem comprometimento com ninguém. Eu tenho ousadia para pregar para qualquer pessoa. Correto, pastor. Até porque a experiência dele, né, é impossível a gente continuar falando de Paulo, né, sem falar da experiência dele. Então a experiência dele com Jesus foi muito forte. E as pessoas conheciam quem era ele antes do Evangelho, sabiam qual a conduta dele, comportamento, modo de agir, temperamento, força que ele tinha para agir de quem de fato contrariasse os ensinamentos dele. Então ele viveu a experiência muito de perto, muito forte. E isso fez com que ele não tivesse dificuldade de pregar para a mãe, ou, entre aspas, né? Para a família, para parente, para vizinho, para rico, para preto, para pobre, para quem morava nos grandes palácios ou quem estivesse lá nas cidades mais baixas. Então ele conhecia o poder que o Evangelho tinha de transformação. Não tinha um grupo seleto. Não. Todos eram carentes do Evangelho. E ele tinha autoridade espiritual para entrar em qualquer ambiente. Em qualquer lugar. É o exemplo para nós. É exemplo para nós. A gente tem que ter ousadia para pregar. É simples. Para quem está dentro da nossa casa, para quem está fora da casa, quando a gente trabalha, a gente estuda, maravilhoso, mas a gente precisa caminhar, porque a lição tem um terceiro tópico, né? Tem um terceiro tópico que já está na sua tela. Isso, já está na sua tela. Esse tópico é o tópico final e nós queremos dedicar um pouquinho mais de tempo para ele, porque é um assunto palpitante e interessante. O tópico repete o tema central da lição, né, da lição 7, que é sem impedimento algum. E os subtópicos nos trazem declarações e afirmações de coisas que não podem ser impedidas. Este é o último tópico desta série de lições sobre a vida e o exemplo do apóstolo Paulo. E nós queremos tomar liberdade para enfatizar a última afirmação do livro dos Atos dos Apóstolos e dela extrair algumas afirmações. Sem impedimento algum, evangelista Paulo Soares, missionário Paulo Soares. Diz o texto de Atos dos Apóstolos 28 e 31. Não havia impedimento algum, ainda que Paulo estivesse preso. Evangelista Paulo Soares. Os milagres cessaram? Os milagres continuam? Há algum impedimento para que o Senhor opere milagres nos dias de hoje? Os milagres, pastor, continuam. Continuam porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, o mesmo Senhor que operou na vida de Saulo é o mesmo Senhor que opera na vida da igreja hoje. Enquanto o Senhor não vier buscar a sua igreja, Ele estará operando maravilhas, operando milagres, transformação espiritual na vida das pessoas, porque Ele é o mesmo, Ele não muda. Então, o mesmo Senhor que operou pelas mãos de Paulo é o mesmo Senhor que opera hoje pelas mãos da igreja. Glória a Deus. Presbítero Rafael Ferraz, pegando um gancho na expressão de Lucas, Paulo pregava sem impedimento algum. Já foi aqui falado de que não há impedimentos para a pregação do Evangelho. O missionário Paulo acabou de afirmar de que não há impedimentos para que os milagres continuem acontecendo. Curas divinas são realidade para hoje ou terminou em Atos 28, 31? Não, pastor, a cura divina continua. Deus continua o mesmo, né? Conforme afirmou o evangelista Paulo, né? Paulo foi o canal para aquela época, né? Para aquele momento, Deus usou Paulo. Hoje, o canal de Deus para que esses milagres continuem acontecendo é a igreja. Né? Então, os milagres continuam evidentes. Batismo com o Espírito Santo cessou? Ainda se pode receber o batismo com o Espírito Santo? Alguma
uma linha, né, de pensamento aí dizendo que Jesus Cristo não batiza mais com o Espírito Santo. Pois nós somos testemunhas disso, né? A igreja é testemunha do derramamento do Espírito Santo entre nós, e é real. Verdade. E quem aceitou Jesus como Salvador e quer ter essa experiência é buscar, não é? É buscar. Jesus continua batizando. Jesus continua batizando com o Espírito salvando, Santo. curando e batizando com o Espírito Santo. E as obras do inimigo, presbítero Rafael Ferraz, a Bíblia diz que ele veio para desfazer as obras do inimigo, mas foi só para aquela época ou ele continuou desfazendo hoje? Ele continua desfazendo hoje, pastor. Tudo que o diabo prepara, né, para destruir, Jesus vai lá e ele veio para justamente desfazer as obras do adversário. Não há impedimentos, porque a palavra de Deus é muito clara quando diz: estes sinais Seguirão os que crerem. vão seguir os que crerem. Não é Em isso? meu nome. sim. Ou seja, onde alguém for levando o evangelho, o sinal vai acompanhando. E aqui estamos nós, É assim. pregando o evangelho. Se estamos aqui pregando, os sinais estão nos acompanhando. Eu tenho, pastor, assim, um testemunho bem interessante. Nós evangelizamos uma senhora chamada Hilda, moçambicana, e ela fez todo discipulado normal. E se formou e depois se batizou nas águas e ficou firme no evangelho. E de modo que um dia, ela cantando lá no coral, depois do culto, ela me chamou, depois do culto de doutrina, e perguntou: olha, pastor, o senhor falou sobre batismo com o Espírito Santo no culto de doutrina, dons espirituais, e falaste em línguas estranhas. Eu falo 8 línguas africanas. Ela perguntou para mim, falou para mim: quando Jesus me batizar, eu vou falar que língua? Qual das 8? Porque eu falo 8 dialetos, né? 8 línguas. Aleluia. E eu disse a ela: irmã Hilda, não se preocupe. Quando Jesus lhe batizar com o Espírito Santo, a senhora vai falar uma língua que a senhora nunca falou na sua vida. Nunca aprendeu. Nunca foi à escola para aprender. E ela ficou maravilhada. Pastor, meus irmãos, foi uma coisa maravilhosa. Não demorou um mês esta conversa. No culto de Santa Ceia, enquanto o coral estava cantando, ela cantava no coral, lá no contralto, e enquanto o coral estava cantando o Cego de Jericó, desceu uma graça muito grande na congregação. E a irmã Hilda foi batizada com o Espírito Santo. Glória a Deus. E começou a falar em línguas estranhas. E o interessante é que as línguas estranhas que a irmã Hilda falava era semelhante às línguas estranhas faladas pela Igreja do Brasil. Glória a Deus. Ou seja, não tinha nada a ver com dialeto. Era coisa mesmo do Poder do Espírito Santo de Deus. Sem impedimento algum. Jesus continua salvando, Jesus Sim. continua curando, Sim. Jesus continua batizando com o Espírito Santo sem impedimento algum. Não há impedimentos à expansão, à pregação do Evangelho. Queridos, estamos concluindo. Que pena, pastor. É uma pena, mas a gente tem um tempo limitado para fazer, mas, Amém. queridos irmãos, lembre-se de que nas aulas, no templo, né, nos templos, o Espírito Santo vai continuar derramando o seu poder sem impedimento. Glória a Deus. Vou pedir ao pastor Paulo para fazer uma breve oração para a gente concluir o nosso programa. Esse último programa desta série de lições sobre a vida do apóstolo Paulo. Senhor, nosso Deus e Pai de nosso amado, Senhor Jesus, poderoso. muito obrigado, Te Senhor, louvamos, por ó este Deus. momento em que estamos reunidos Sim, Senhor. aqui neste local, juntamente com a tua igreja que está, Senhor, nos assistindo. Queremos te pedir uma bênção para todo o teu povo. Te louvamos pela vida do nosso pastor presidente, te louvamos pela vida, Obrigado, Senhor, Jesus. da tua igreja aqui no estado de Pernambuco, no Brasil. Continue abençoando o teu povo em
todos os lugares da terra. Pai Santo, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Mesmo depois de muitos séculos, os ensinos e o exemplo de Paulo ainda nos influenciam, provando que nada, nem a morte, pode calar um arauto do Senhor. Aleluia. Deus te abençoe com a sua família, receba a gratidão do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua família, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.